Obrigado, Sr. Presidente. As primeiras palavras para cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Direção da ATAM e agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco para partilhar a sua opinião sobre estas duas propostas de lei. O Governo, depois de ter aprovado uma lei de extinção de freguesias, porque se trata verdadeiramente de uma lei de extinção de freguesias, imposta de cima para baixo, contra a vontade dos autarcas, inclusivamente autarcas dos partidos que sustentam a maioria, vem agora apresentar no seu pacote local autárquico mais duas malfeitorias. A proposta de lei 57 sobre o pessoal dirigente e a proposta de lei 58 sobre a atividade empresarial local. Comecemos então pela primeira. O que é que o Governo pretende fazer aqui? Um corte cego nos cargos dirigentes das autarquias. Utiliza como único critério o número de habitantes de concelho. Dois concelhos com a mesma população podem ter áreas muito distintas, podem ter uma distribuição da população completamente distinta por esse território, podem ter especificidades diferentes. Um pode estar no interior, outro no litoral. O Governo aplica régua e esquadro aqui uma redução idêntica para esses concelhos, desde que tenham o mesmo número de habitantes. Portanto, este é o único critério e daqui só pode resultar asneira. Um terço dos municípios, cerca de 100 municípios neste país, terão que ter no máximo 2 chefes de divisão. É o que esta lei impõe. Não interessa onde estejam localizados, se o território é grande ou pequeno. 2 chefes de divisão. E estes chefes de divisão terão que dirigir um conjunto de serviços que vão desde a área financeira à educação, recursos humanos, urbanismo, água e saneamento, espaços verdes, manutenção urbana, tudo. Como é que se consegue um município, por exemplo, do interior, com 2 chefes de divisão, assegurar todo o conjunto, a direção destes serviços todos, com qualidade e eficácia? Não se consegue. E o Governo sabe isto perfeitamente, e a maioria que o suporta sabe isto perfeitamente. O que pretendem aqui fazer, com esta lei, impondo esta lei, é desarticular os serviços dos municípios, degradar a qualidade dos serviços prestados à população para a seguir preparar o caminho para a privatização. É isto que vocês pretendem fazer e que o Governo pretende fazer. E por isso é perfeitamente justo chamar esta proposta de lei uma malfeitoria contra o poder local. O argumento de redução de despesa é completamente falso, porque os dirigentes regressarão simplesmente aos postos de trabalho como técnicos superiores e sabemos perfeitamente que a diferença salarial entre o técnico superior e o dirigente é mínima. Portanto, não resultará de redução de despesa nenhuma. Isso é um falso argumento. O que vocês pretendem fazer, e quando digo vocês, é a maioria que suporta o Governo e o Governo, é degradar a qualidade dos serviços prestados pelos municípios, desarticular e tornar inoperacionais estes serviços para a seguir privatizar. A proposta número 58, atividade empresarial local. Começar por dizer e repetir aqui que o PCP sempre se manifestou contra as alterações legislativas feitas por sucessivos governos que levaram à proliferação de empresas municipais, à entrada de privados nessas empresas e subtraíram aos órgãos democraticamente eleitos o controle da atividade dessas empresas. Não fomos nós que fizemos as alterações legislativas, foram aqueles que hoje se venham queixar que há empresas municipais a mais. Porque nós sempre nos opusemos a esta alteração legislativa. Agora, o que está em causa aqui não é a extinção das empresas municipais. É o que acontece aos serviços prestados por essas empresas municipais depois delas serem extintas. A proposta de lei abre várias alternativas. Por exemplo, está lá, teoricamente, os serviços prestados podiam voltar ao âmbito do município, onde estavam antes de serem transferidos para a empresa municipal. Ou então poderão ser privatizados, entregue a privados para gerirem isso. Dizia aqui o Sr. Deputado do PSD que é preciso ter confiança nos autarcas, e nós confiamos nos autarcas, porque os autarcas decidirão. Não decidirão coisa nenhuma. E eu vou ler aqui, vão ler o que está na proposta de lei do Governo, artigo 62, dissolução das empresas locais. Vou ler. Nenhuma destas palavras foi escritas por nós, foram escritas pelo Governo. Vou ler. As empresas locais são obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução no prazo de 6 meses, sempre que se verifique uma das seguintes condições. E depois vêm 4 condições extremamente restritivas, que levarão à dissolução automática no prazo de 6 meses dessas empresas. Não há decisão aqui nenhuma dos autarcas. Não se trata de confiar ou deixar de confiar nos autarcas. Aos autarcas, se esta lei for aprovada, é imposta a dissolução das empresas municipais, quer queiram, quer não. Portanto, essa é uma falsa questão que foi levantada aqui pelo Sr. Deputado do PSD. Portanto, o que se pretende aqui é privatizar os serviços que têm sido prestados pelas empresas municipais. E como é que isto se consegue? Dizendo que estes serviços só poderão ser internalizados, só poderão voltar aos serviços municipais se
o município em questão cumprir a lei dos compromissos. E nós sabemos que essa lei é inaplicável. Tem dito a Associação Nacional de Municípios, tem dito autarcas do PSD, de todas as regiões do país, que não conseguem aplicar esta lei dos compromissos. E exemplos não faltam disso. E, portanto, como não conseguem aplicar a lei dos compromissos, como não conseguem cumprir os requisitos que lá estão, o que é que terão que fazer? A lei obriga, terão que externalizar os seus serviços. Ou, dito de outra maneira, entregar esses serviços aos privados, ou ainda de outra maneira, privatizar esses serviços. É isso que esta lei pretende. Porque os municípios, mesmo que queiram fazer voltar os serviços ao âmbito do serviço, ao âmbito da gestão direta municipal, a serviços municipalizados, não cumprindo os requisitos da lei dos compromissos, e muitos não conseguem, não terão outra solução a não ser dissolver a empresa e entregar os serviços a empresas privadas que os irão explorar, numa ótica da obtenção de lucro. Sr. Presidente, estou quase a terminar. É isto que estas duas leis pretendem fazer e é este o objetivo profundo do Governo. Poderão tentar embrulhar isto em palavras muito bonitas, mas este não deixa de ser o vosso objetivo. E depois há a questão dos trabalhadores. O que se está a preparar aqui é um despedimento em massa de trabalhadores das empresas municipais, porque muitos desses trabalhadores foram contratados já diretamente pelas empresas. E quando as empresas forem extintas, o que é que acontece, de acordo com a legislação? É despedimento coletivo por extinção do posto de trabalho. É isto que se está a preparar aqui. E com isto, Sr. Presidente, para não me estender muito mais, termino. Muito obrigado.